Vamos justamente, Minhoca, para essa parte de cima, tá? Vamos analisar essa segunda colocação do Bahia depois de 8 rodadas. É extremamente relevante. Já é mais do que o início de campanha. A gente já tem uma solidez considerável, né? E a gente vai começar analisando campanhas semelhantes, tá? Para colocar justamente o peso de ter 17 pontos em 8 rodadas, tá? Deixa eu colocar aqui 17 pontos em 8 rodadas. 14 times até hoje na história dos pontos corridos tiveram 17 pontos em 8 rodadas. 6 deles foram vice-campeões. O Inter de 2006, o Grêmio de 2008, o Inter de 2009, o Flamengo de 18, o Santos de 19, o Inter 3 vezes, né? De 20, Cruzeiro pronto, e o Inter de 20. Esses são os 6 times de 14 que terminaram na segunda posição. A gente ainda teve o Cruzeiro em terceiro e Santos e São Paulo em quarto. O Cruzeiro 2008, Santos 2006 e São Paulo 2015. Eu vou mexer aqui porque o recorte aqui está de primeira a décima. Mas já serve para dizer o seguinte: o Bahia, Cássio, nunca ficou no G10 nos pontos corridos. É até uma barreira histórica que incomoda o clube. 93% das equipes que largaram com 17 pontos em 8 rodadas, Cássio, 93% terminou entre os 10. Tá? Só o ninguém Atlético, caiu. E ninguém só o caiu. Atlético Paranaense 2021 não ficou, foi 14º, né? E ninguém caiu. Ou seja, Ninguém caiu. dos objetivos do Bahia esse ano, o primeiro tá muito mais do que meio caminho andado, né? Ficar entre os 10 já é uma obrigação, já é algo. Seria absurdo não ficar, né? Depois dessa largada. Veja, concordo com você. Apesar de toda a questão econômica do Bahia, essa estatística ela tá posta, mas eu vou fazer a mesma coisa que a gente colocou no da Série B, que eu lembro que foi. Não, era da própria Série A, para escapar do rebaixamento, a Série B, que a gente pegava o do Vitória e tinha dois exemplos que Fortaleza e Ceará conseguiram recuperação. E a gente desconsiderou o Fortaleza, porque a gente disse, ó, o Fortaleza não é um exemplo muito bom para o Vitória, porque o Fortaleza estava dividido de calendário, tinha um time melhor, ele estava só com atenção naquele momento, na hora que focou no brasileiro, conseguiu se recuperar, enquanto o Ceará era um time que tinha acabado de subir da A para B, enfim, estava se refazendo economicamente e tinha um cenário muito mais próximo ao Vitória para se espelhar. Então, nesse momento, é interessante fazer a mesma coisa e não pegar essa estatística e colocar o Bahia no mesmo balaio do Flamengo de 18, do Internacional de 20, do Internacional de 2006. O Internacional de 2006 é campeão do mundo. O Internacional ali de 2006 foi onde ganhou o campeonato mundial. Terminou em segundo lugar do brasileiro, campeão foi o São Paulo, mas foi campeão do mundo. Então, se você. Na verdade, é que tem poucos times aí fora do G11, né? Nosso amigo Passinho vai ficar puto agora, mas enfim, os exemplos aí para serem tirados, eu acho que são o Botafogo de 2007, que inclusive, até falando sério, sem ser brincadeira, aquele Botafogo de 2007, quando tem aquele momento, o Botafogo já estava há muito tempo sem fazer grandes campanhas, tá? Assim, já não tinha tanto desempenho forte assim no Campeonato Brasileiro. Depois passou muito tempo, foi pegar um G4 com a Libertadores bem depois. Já E tinha terminou até ali amargado o rebaixamento, né? Em em 2007. 2007, já tinha caído Cai, em 2000, cai em caído 2002. 2002 e jogou em 2003 a Série B, né? Isso. Então, eu acho que o Botafogo se encaixa. O Atlético Mineiro de 2009, eu acho que se encaixa, porque é um Atlético Mineiro pré. Esse Atlético Mineiro de 2009 era o Atlético Mineiro completamente inserido num jejum gigantesco, que acaba ali quando ele ganha a Libertadores de 2013 e aí começa a ganhar tudo.
quase tudo. Ganha a Copa do Brasil 14, ganha depois a outra Copa do Brasil, ganha o Brasileiro, enfim. E passa a ser, e se transformou economicamente, construiu um estádio, enfim, virou uma potência. Mas ali, obviamente, já era um grande clube, mas era um time que não flertava tanto. Tanto é que o Atlético Mineiro, ali nos pontos corridos, ele vai ter a sua primeira, acho que é só em 2012 que ele é vice-campeão, justamente para a Libertadores do ano seguinte. Até então não tinha tido grandes campanhas e tinha passado também na segunda divisão, foi o campeão da Série B de 2006. Então acho que o Atlético Mineiro em 2009, o Botafogo em 2007, o Vasco de 2012, não, mas se bem que não. O Vasco de 2012 não, porque o Vasco de 2012 já tinha sido vice-campeão brasileiro de 2011. O Vasco, na verdade, era o último grande momento do Vasco, assim, recentemente, né? Aquela disputa de Libertadores. Esses são os exemplos que eu acho que o Bahia pode se espelhar para ver, porque todos eles terminam, Fred, orbitando a zona da classificação Libertadores. E isso é o mais importante. Isso eu estou falando, isso que eu estou trazendo, é só um perfil de clube semelhante, porque assim, eu não acho que pegar o número e bater o número, o Bahia de 24, ele é o Inter de 2020, que quase foi campeão brasileiro numa última bola. Tem cenários diferentes, assim. A estatística é muito favorável, mas mais importante é você, dentro dessa estatística, ver se alguém parecido, minimamente parecido com a sua situação, o que esse time fez. Não tem muitos exemplos. Não tem muitos exemplos aí. Por isso que eu estou tentando pincelar, estou tentando buscar. Não tem tantos exemplos. Talvez o Atlético Paranaense de 21 fosse, mas o próprio Atlético Paranaense de 21 já tinha sido campeão da Copa do Brasil, campeão da Sul-Americana, já era um Atlético cheio de conquistas recentes, assim, e jogando outras coisas. E até ganha de novo a Sul-Americana em 21, inclusive. Eu acho que até está dividido. Ele ganha a Sul-Americana em 21. Ganha em 21. Eu acho que essa reta final, inclusive, cai para 14º, depois o Atlético Paranaense meio que desliga o motor depois de ter conquistado os títulos. Né? Isso, e vai ser vice da Libertadores em 22. Então, é dessa forma que eu vejo, tá, Fred? É uma estatística muito favorável, mas com esse perfil de clube muito distante dessa zona da tabela, nota-se aí que não é tão comum. E no caso do Bahia, só para Fred falar do G10, acho que a gente bate muito nessa tecla, e é importante bater nessa tecla, porque o Bahia não pode passar 23 anos sem ficar entre os 10 primeiros lugares no Campeonato Brasileiro. Isso para mim, isso na minha opinião, é uma das maiores vergonhas do Bahia. É o Bahia passar 23 anos sem ser 10º lugar na primeira divisão. Isso é uma vergonha. Qual é pior, Cássio? Isso só é uma vergonha. Isso só é uma. Rapidinho, Fred. Isso só é uma vergonha porque se espera que o Bahia faça mais do que isso. Para outros tantos clubes, isso nunca vai ser vergonha. O time ser 11º vai ser fogos. Mas para o Bahia, não. A última vez que o Bahia foi o 8º lugar em 2001 e significa que são 23 anos sem ficar entre os 10 e nunca nos pontos corridos. Cássio, o que é pior? Nunca ter ficado entre os 10 na Série A ou nunca ter chegado nas quartas da Copa do Brasil? A quarta chegou. Nunca ter passado das quartas da Copa do Brasil? Na história. Na história. São situações dureza, viu? Velho, eu acho o G10 pior. Não, estou falando de vergonha. De lacuna histórica. Lacuna histórica. Não. Como lacuna histórica, eu acho que não ficar, não ser nem 10º lugar, uma vez em 23 anos, assim, eu acho muito. E na Copa do Brasil tem até umas situações cruéis, por exemplo, a do Grêmio perde nos pênaltis, tem até algumas, já perdeu uma para o Juventude nos pênaltis em 99, tem até algumas eliminações mais cruéis aí, mas eu acho essa lacuna. São duas lacunas históricas do Bahia. São duas lacunas históricas. As duas únicas, basicamente. Sabe, eu acabei de me dar conta porque é que o brasileiro é pior. Eu não acho uma vergonha para o Bahia nunca ter sido semifinalista da Copa do Brasil. Eu acho um tabu. É um grande tabu que o Bahia tem e outros clubes do Nordeste conseguiram, o Fortaleza conseguiu, o Náutico, o Sport, o Vitória, o Ceará. E isso faz que toda vez que um a mais consegue, o último foi o Fortaleza 21, que faz, só tudo conseguiu dos grandes. O Santa Cruz também já ficou longe, o Santa Cruz nem das oitavas passou. O CRB está nas oitavas agora, de repente pode ser mais um a tentar isso. Então pode ser visto mais na resenha. Mas o do brasileiro eu acho vexame, porque já aconteceu. É algo que o clube tem familiaridade. Tipo, não estou dizendo que o teto do Bahia é ser campeão brasileiro, pô.
teto do Bahia não é ser 10º lugar. O teto do Bahia é ser campeão brasileiro. E tem outras ótimas campanhas. Pô, tem desde a Taça Brasil e tem de 71 para cá também tem outras campanhas. Tem o 4º lugar em 90, 7º lugar em 94, 8º lugar em 2001, 5º lugar em 86. Então, assim, o teto do Bahia não é o 10º lugar. Mas, ou seja, ele ia ficando alguns anos, de repente, emplacava 2 campanhas seguidas, assim, entre os 8, ficou também nas quartas de final em 78. Aí, de repente, passa alguns anos, aí fica. Aí, daqui a pouco tá 23 anos. Pô, 23 anos? Assim, um cara de... Um homem ou uma mulher hoje de 30 anos era uma criança, porra, na última vez que isso aconteceu. Isso aí isso aí é algo que, eu acho que assim, se o Bahia, com esse investimento desse ano, não ficar entre os 10, ficou 11º, assim, eu acho que vai dar uma... Seria frustrante. Isso eu concordo. E eu acho que teve algumas edições, Cássio, que de fato foi... Assim, é porque o cara olha assim, pô, 11º, eu tô indo para a Sul-Americana. Mas eu lembro que naquele ano de 2019, o Bahia fez uma boa Série A em boa parte do campeonato. Estava na parte de cima, né? O pessoal, o jogo do Inter, o jogo contra o Inter é valendo aí vaga de Libertadores. E o Bahia, no final, tanto é que na última rodada, eu lembro que foi o jogo que foi na Arena Castelão, eu estava nesse jogo, o Fortaleza vence e termina em 9º. E o Bahia consegue ficar fora do G10, assim. Então, eu acho que é óbvio que depende, né? Se você termina em 9º e não vai para a Libertadores, você estando em 7º, faltando 3 rodadas, é bem frustrante. Mas eu acho que a primeira coisa, e aí eu acho que o Fred pode voltar até para a classificação. Quando você olha os adversários que estão ali em volta do Bahia, dá para imaginar um G10 tranquilo, porque a gente está vendo um Fluminense bem fora da disputa, um Grêmio que a gente não sabe, mas se a gente coloca o Grêmio aí, eu acho que o Bahia tem a obrigação de terminar na frente do Cruzeiro. Né? Eu acho que até que o Cruzeiro vai para uma... Né, o novo investidor aí que chegou para assumir o lugar do Ronaldo já está fazendo aquisições mais pesadas, mas ali a disputa com o Cruzeiro, com o Bragantino, com o próprio Fortaleza. Então eu vejo o Bahia com possibilidades reais de garantir esse 10. Agora, Libertadores, aí tem uma galera pesada, né? Tem uma galera pesada. Mas se ficar entre os 10, Minhoca, significa que ele estará na briga pela Libertadores. É o que a gente sempre fala aqui antes, que acompanha a gente que sabe. É uma questão até matemática. Se você está em 9º, 8º lugar, você está brigando só se o primeiro pelotão abrir desgarrar, né? Em desgarrar, mas não está dessa forma. Não tá dessa forma. Então, assim, se o Bahia ficar o que a gente está projetando que vai acontecer, ele estará na briga da Libertadores. Classificar ou não, vai andar durante a campanha. E é preciso pontuar uma coisa que eu te falei lá no começo dessa live, sobre o nível de dificuldade que tanto o Bahia quanto o Fortaleza tiveram nessa campanha. O Bahia ainda pegará a parte de baixo da tabela. O Bahia está pontuando muito bem contra a parte de cima da tabela. Essa largada do Bahia, que é muito boa, ela é muito boa no nível de dificuldade muito elevado. Se o Bahia mantiver esse rendimento, essa performance contra equipes que estão mal na competição, a tendência de fazer um primeiro turno muito forte, ela está se desenhando cada vez mais, pô. Cássio, na nossa tela, para quem está assistindo no YouTube e na Twitch, já colocamos o outro recorte. O primeiro recorte, 93%, era G10. Agora, G6. E o percentual é muito expressivo. 71% das equipes que tinham 17 pontos na 8ª rodada terminaram entre os 6. Mas aí eu vou falar a mesma coisa que eu tinha dito há pouco. Perceba que, inclusive, como quase todo mundo, não é nem entre os 6, é entre os 4. Justamente pelo perfil dos clubes. Porque quem é que está lá? Eu trago até entre os 4 para fechar. Internacional 3 vezes. 74% entre os 4. É porque é muito próximo. É só ver ali. Só, o único que tira ali é o Vasco, que ficou em quinto. Todos os outros são 4 lugares. Ou seja, muito mais do que ficar entre os 6. Esse número foi ótimo, inclusive, para ilustrar o que eu estava tentando dizer, só imaginando ali. Porque o perfil dos clubes ali é um perfil de muita força nos pontos corridos. Inclusive o Santos, tá? Que o Santos, apesar desse rebaixamento, o Santos está sempre ali. É aquele negócio que, quando olha a tabela, o Santos é vice-campeão, quando está até 3º, 4º lugar. Então, e esse Cruzeiro de 2008 ali era. Qual foi o ano do Cruzeiro de 2008? É um ano depois de perder a Libertadores, né? Não. Na verdade, não. É o ano, inclusive, que precede o vice-campeonato da Libertadores, né? Ele foi 3º lugar, o vice-campeão acho que foi o Grêmio. Quando o São Paulo foi campeão, acho que o Grêmio foi o vice, o Cruzeiro foi o 3º. Inclusive está ali do lado.
era um time muito organizado naquele momento, naquela época. Ali não era esse Cruzeiro hoje sendo revendido já mais uma vez para ver se dá jeito, não. Continua sendo uma potência, mas era uma potência estabelecida ali em 2008. E é dessa forma que eu vejo que o Bahia está repetindo o desempenho que clubes consolidados nos pontos corridos costumam ter. Dessa forma, eu acho que é dessa forma que precisa ser visto esse início de campanha do Bahia.